Existe uma diferença enorme entre conhecer as palavras de Jesus e entender o que ele realmente disse. Por 2000 anos, frases inteiras foram repetidas, pregadas, bordadas em almofadas e gravadas em paredes. Mas algo se perdeu no caminho. O contexto, o peso original de cada palavra. Jesus não falava para uma plateia moderna com smartphones e ansiedade crônica. Ele falava para pescadores, coletores de impostos, mulheres marginalizadas, leprosos excluídos. Pessoas que conheciam a humilhação do dia a dia. Pessoas que entendiam que é estar com o peso do mundo nas costas sem saber se amanhã haverá pão. E é exatamente por isso que o que ele disse é mais relevante hoje do que nunca. Neste episódio, vamos desenterrar 7 ensinamentos. Não como devocionais. Não como frases motivacionais. Mas como que eles são? Palavras com camadas de significado que a maioria das pessoas nunca chegou a ver. Palavras que, quando entendidas no seu contexto original, mudam radicalmente a forma como você vive. Porque alguns desses ensinamentos vão contradizer o que você aprendeu. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. É provavelmente a frase mais citada de Jesus fora das igrejas. E também a mais mal interpretada da história. Quando alguém diz não julgue, geralmente quer dizer, fique quieto, não opine, aceite tudo. Mas isso não é o que Jesus disse. O grego original usa a palavra krino, que significa estabelecer um veredicto final e definitivo sobre outra pessoa como se você tivesse acesso completo à alma dela. Jesus não estava proibindo o discernimento. Ele estava proibindo a condenação. Existe uma diferença devastadora entre as duas coisas. Discernimento é reconhecer quando algo está errado. Condenação é decretar que uma pessoa inteira vale menos por causa disso. Jesus estava falando com uma cultura onde os fariseus haviam transformado o julgamento em arte. Eles classificavam pessoas em categorias permanentes: limpo e imundo, justo pecador, digno e indigno. E uma vez que você entrava na categoria errada, não saía mais. O que Jesus destruiu com essa frase não foi a capacidade humana de raciocinar sobre o bem e o mal. Foi a arrogância de achar que você tem informação suficiente para decretar o valor eterno de outro ser humano. Na prática, isso significa o seguinte: você pode reconhecer que alguém está agindo de forma destrutiva. Você pode se afastar. Você pode estabelecer limites. Mas o momento em que você decide que conhece o coração completo de outra pessoa, que sabe exatamente quem ela é e o que ela merece, você entrou em um território que não é seu. Porque, segundo o próprio Jesus, a mesma medida que você usa para os outros é a que vai ser usada para você. Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando você ouve essa frase pela 10ª vez na sua vida, ela soa como clichê. Mas tente imaginar o impacto dessa sentença em 30 depois de Cristo, num país ocupado militarmente por Roma. Jesus estava falando com pessoas cujos pais tinham sido crucificados por soldados romanos. Com pessoas que pagavam impostos extorsivos para financiar a própria opressão. Com pessoas que viam crianças morrerem de fome enquanto os ocupantes festejavam. E ele disse, amem-nos. Não porque eles merecem. Não porque o amor vai magicamente mudar o que eles fazem. Mas porque o ódio que você carrega contra o seu inimigo não mora nele. Mora em você. A neurociência moderna confirma o que Jesus sabia intuitivamente. O rancor crônico ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal de forma contínua, mantendo o corpo em estado de estresse prolongado. O cortisol e a adrenalina que o ódio gera corroem fisicamente o sistema imunológico de quem odeia, não de quem é odiado. Jesus não estava pedindo fraqueza. Estava oferecendo libertação. A palavra grega original para amar é aqui agapate, de ágape. Não é o amor romântico. Não é o amor de amizade. É o amor que escolhe o bem do outro independente de como você se sente em relação a ele. É uma decisão, não uma emoção. Na prática, você não precisa gostar do seu inimigo. Você não precisa ter ele de volta na sua vida. Mas enquanto você dedica energia mental a querer que ele sofra, você está pagando um aluguel emocional para alguém que não merece um centavo do seu espaço interior. Orar por quem te machucou não é ingenuidade. É o ato mais corajoso e radical de autopreservação que existe. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A palavra portuguesa ansiosos não captura o peso do original grego. Jesus usou merimnate, derivado de merimna, que significa literalmente, estar dividido em partes. Ter a mente fragmentada. Estar partido internamente entre o passado que você não pode mudar e o futuro que você não pode controlar. Jesus não estava diagnosticando preguiça. Ele estava descrevendo com precisão cirúrgica o que hoje chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. E o que ele ofereceu como resposta não foi uma lista de 5 passos. Foi um convite à observação.
Olhai para as aves do céu. Não como metáfora vaga, observe como o mundo funciona sem que você precise controlar cada variável. Pesquisadores da Universidade de Exeter publicaram em 2019 um estudo mostrando que pessoas que passam tempo observando natureza viva experimentam redução significativa de marcadores de estresse. O que Jesus ensinou por intuição, a ciência levou 2000 anos para medir. Mas o ensinamento vai além da técnica. Jesus estava atacando a raiz cognitiva da ansiedade, a crença de que o seu valor depende do que você produz, acumula e controla. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Ele estava dizendo: você não é o que você tem. Você não é o que você produz. Você tem valor anterior a qualquer conquista. E enquanto você não internalizar isso, qualquer técnica de respiração é só um curativo sobre uma fratura. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa é uma das frases mais usadas e mais mal aplicadas de toda a Bíblia. Existe uma indústria inteira construída sobre a ideia de que pedir a Deus funciona como um sistema de pedidos online. Você especifica o que quer, confirma com fé suficiente e aguarda a entrega. Mas o grego original revela algo completamente diferente. Os verbos pedir, buscar e bater estão no imperativo presente contínuo. Isso significa: continue pedindo. Continue buscando. Continue batendo. É um processo, não uma transação. Jesus não estava prometendo que você recebe exatamente o que pediu. Estava prometendo que o ato contínuo de buscar abrir algo dentro de você, e eventualmente abrir algo no mundo ao seu redor. A oração, segundo Jesus, não é um mecanismo de controle do universo. É um relacionamento. É o ato de manter o canal aberto entre o que você é e o que existe de maior do que você. E as pesquisas sobre oração e bem-estar psicológico confirmam: não são os resultados externos que beneficiam quem ora. É o processo de articular o que você precisa, de nomear seus medos, de permanecer em postura de abertura, que gera resiliência, clareza e paz. Você pode orar por algo que nunca recebe da forma que pediu. E ainda assim a oração te transforma de uma maneira que nenhuma outra prática alcança. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é talvez a frase mais tirada de contexto na história do pensamento ocidental. Ela aparece em universidades, museus, repartições governamentais, quase sempre como celebração da liberdade intelectual. Mas o versículo anterior muda tudo. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. Jesus não estava falando sobre a verdade como conceito abstrato ou liberdade filosófica. Ele estava especificando: a verdade que liberta é aquela que você conhece através de permanecer, de persistir, de continuar quando fica difícil. E essa é uma afirmação psicologicamente densa. A maioria das pessoas busca verdades que confirmam o que já acredita. Jesus estava descrevendo um processo oposto. Permaneça em contato com algo que é maior do que você. Deixe que isso corrija o que você pensa que sabe. E no processo, descubra que as prisões mais profundas não são feitas de grades. São feitas de crenças falsas sobre quem você é, o que você vale e o que é possível para a sua vida. A verdade que liberta não é informação. É transformação. Mateus capítulo 23, versículo 11. O maior dentre vós será vosso servo. Jesus disse isso olhando diretamente para os fariseus, a classe mais poderosa e respeitada da sociedade judaica. Homens que usavam roupas específicas para serem reconhecidos nas ruas, que ocupavam os melhores lugares nos banquetes. E ele disse: o modelo inteiro está errado. Nas culturas antigas, e também nas modernas, grandeza é medida por quem serve a quem. Quanto maior você é, menos você serve. Você delega. Você comanda. Você é servido. Jesus inverteu o eixo. Não como estratégia de liderança, embora seja a estratégia de liderança mais eficaz já documentada, mas como declaração ontológica. A grandeza humana não está na quantidade de poder que você acumula sobre outros. Está na profundidade do impacto que você cria na vida de outros. As pesquisas sobre bem-estar subjetivo mostram consistentemente que o voluntariado, o cuidado genuíno e o serviço ao próximo são preditores mais fortes de felicidade duradoura do que renda, status ou reconhecimento social. Jesus não estava pregando altruísmo ingênuo. Estava descrevendo como a psicologia humana funciona quando alinhada ao seu propósito mais profundo. O paradoxo é real. A pessoa que vive para servir experimenta uma forma de plenitude que a pessoa que vive para ser servida nunca alcança. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a afirmação mais audaciosa registrada na história humana. Nenhum outro líder religioso, filósofo ou profeta fez uma declaração dessa magnitude sobre si mesmo. Buda disse: eu encontrei o caminho.
Maomé disse: eu recebi a mensagem. Jesus disse: eu sou o caminho. Não um guia. Não um mapa. Não um sistema. Uma pessoa. Em grego, ego eimi, eu sou, são as mesmas palavras que Deus usou para se identificar a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Os ouvintes judeus de Jesus entenderam imediatamente. Por isso quiseram apedrejá-lo. Mas o que isso significa na vida prática? Significa que o que Jesus oferece não é uma religião, um conjunto de regras para seguir. É um relacionamento. Uma orientação viva. Uma presença, não um protocolo. Caminho implica movimento. Você não entende o caminho estudando o mapa. Você entende andando. Verdade implica realidade. Não a versão que você prefere, mas a realidade como ela é, incluindo as partes de você mesmo que você ainda não encarou. Vida implica qualidade, não duração. Em grego, zoe, não simplesmente existir biologicamente, mas viver com plenitude, propósito e profundidade. A afirmação de Jesus não é uma ameaça exclusivista. É um convite. Descubra o que a realidade realmente é. E viva de verdade. 7 ensinamentos. 2000 anos de distância. E cada um deles parece ter sido dito ontem. Porque o ser humano não mudou tanto assim. Ainda julgamos com a mesma dureza. Ainda carregamos rancor que nos corrói. Ainda fragmentamos a mente entre o passado e o futuro. Ainda confundimos pedido com negociação. Ainda buscamos verdades confortáveis em vez das verdadeiras. Ainda medimos grandeza pelo poder sobre os outros. Ainda procuramos caminhos que evitem o custo da transformação real. E Jesus continua dizendo as mesmas coisas. Com a mesma calma. Com o mesmo peso. Com o mesmo convite. A questão nunca foi se ele falou. A questão é se estamos dispostos a ouvir de verdade, não a versão que nos convém, mas o que ele realmente disse. Se este episódio tocou algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se inscreva no canal Último Testemunho, porque cada episódio é uma investigação que não termina onde você espera.